Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje o nosso louvor vai por um jeito de ser de nosso Deus, aquele que escuta nossas preces, que ouve nossos pedidos, que está atento às nossas orações de intercessão. E para mostrar isso, eu vou primeiro lá no Antigo Testamento, nos primeiros livros da Bíblia, pegando a figura de Moisés. Moisés é a figura bem conhecida. Ele era filho de uma família hebraica, os hebreus eram prisioneiros no Egito e de uma forma assim muito cuidadosa, quando todas as crianças, homens, nascido dos hebreus, deviam ser mortos. A mãe teve um jeito, colocou na cesta, foi encontrado pela filha da rainha, que pediu depois para a própria mãe de Moisés para cuidar. Bom, essa história você conhece. Tá bem. A um dado momento, Moisés mostra, melhor, Deus mostra a Moisés que ele tem uma missão especial. E essa missão, dificílima, tirar o povo da escravidão e levá-lo para a terra prometida. O faraó era poderoso, rico. Como é que ele, Moisés, que nem sabia falar direito, como ele mesmo disse, tirar esse povo, não quis fugir da sua missão? Ah, escolhe outro, olha, que sabe falar melhor. Deus, não, é você que eu quero. Quando Moisés viu que não tinha saída, que ele era chamado a ser o libertador, tá bom, assumiu. E aí começa toda aquela aventura, aquelas pragas do Egito, aquele contato dele com o faraó, a resistência do faraó, tudo bem. Finalmente, o povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho e começa em direção à Terra Prometida. Um caminho longo, difícil, 40 anos. 40 anos de sofrimento, 40 anos de muitas vezes revolta contra Deus. Ah, não tem carne, não tem pão, estamos com sede. E Moisés sempre sendo a ponte entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Mas uma hora Deus perdeu a paciência com esse povo de cabeça dura, que não sabia se inclinar. E quis até destruir e prometeu a Moisés, eu vou te dar um novo povo, um povo melhor. Moisés disse, não, ao contrário, olha o que vão dizer os inimigos. Vão dizer que tu os trouxeste ao deserto para matá-los aqui. Não. E aí Deus ouviu Moisés. E a partir daí ouviu muitas vezes. Ora quando Moisés pedia água, ora quando pedia um alimento. O povo reclamava com Moisés, Moisés pedia a Deus. Era o intercessor do povo perante Deus. E Deus sempre o escutou. E olha que Moisés às vezes parecia até inconveniente, faltando ao respeito com Deus, falando num tu a tu. Mas Deus nunca reclamou. Por quê? Porque ele que havia dado a Moisés essa responsabilidade de ser o mediador entre o povo e ele. Então Deus respeitou a autoridade que ele mesmo havia dado a Moisés. Por isso a oração dele, o pedido dele, tinha uma força imensa. Eu diria, meu irmão, minha irmã, que esta é a força de uma mãe que reza. Ela é a Moisés diante do seu filho, da sua filha, diante dos seus filhos. O poder da oração de uma mãe, a gente quase nem é capaz de compreender. Porque se Deus deu esta autoridade materna, deu a missão da mãe formar o coração dos filhos, qualquer prece, qualquer pedido que nascer no coração dessa mãe, Deus não pode ficar indiferente. Ele se negaria a si mesmo. Ele que deu a responsabilidade à mãe, como havia dado a Moisés em relação ao povo. E eu penso que é isso que as mães têm que descobrir. O poder que a sua oração tem diante de Deus. Quando eu digo poder, não se trata de um poder mágico. Rezou aqui, imediatamente Deus atende. O tempo de Deus é diferente. Deus nem sempre nos atende na hora e na forma que nós queremos, mas nunca deixa de nos atender. Quer um exemplo disso?
a vida de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Mas sobre isso falarei no próximo bloco. Anunciamos Jesus, vai para o